Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Não havia avisado a nadie que iba a ser esse direto. A ver, vamos abaixar aqui um pouquinho. Assim. Não havia avisado a nadie de que iba a ser esse direto. Parece que eu decidi hacer agora e decidi, bueno, pues nada, pues vamos a hacer. E quem não pode entrar, pois não passa nada, que logo já vai assistir a gravação que vou deixar em negrito. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional de la Mujer Trabajadora, como dissemos aqui em Espanha. É um dia muito importante, é um dia que temos que reflexionar muito, não só sobre os direitos da mulher, que também, por supuesto que sim, pero por la igualdade e por os direitos do ninho, porque os direitos do ninho vão de mão dadas a los direitos da mulher. Se não conseguimos atender a los direitos da mulher, não vamos a poder atender a los direitos do ninho. Isso é assim. E creio que de certa maneira, ao revés também se pode dizer um pouquinho. Se não atendemos a los direitos da mulher, não vamos alegar atender os direitos do ninho. As duas causas vão de manos dadas. Não se pode trabalhar solo com uma causa e não trabalhar com a outra. É impossível. Os direitos da mulher estão intrinsecamente relacionados com os direitos do ninho. E se queremos uma nova sociedade, uma sociedade igualitária, temos que pensar em los dois. Maria Montessori, muito antes de começar seu trabalho com os niños, muito antes de criar a primeira casa de Bambini, ela estava muito vinculada ao movimento feminista em Itália. Ela participava de conferências, de charlas, ela estava muito ativa, ela era muito ativista, era muito pró dos direitos da mulher, ele acompanhou o movimento sufragista, ela levava isso muito em sério. Se com o passar dos anos ela parou de falar sobre esse tema, não é porque ela já não queria mais, é porque ele acabou profundizando tanto em seus estudos sobre a infância que tuvo que deixar de lado a questão da mulher, pero nunca se olvidou sobre a importância de los direitos da mulher. E existe um livro, que é este, Por la causa de las mujeres, que é um livro muito pequenito, mira o tamanho de minha mano e mira o tamanho do livro. Não, é um livro muito pequenito. E é finito, não tem muitas páginas, pero não os equivocais. Não é porque este livro é pequeno que significa que ele tem pouco valor. Ele tem um valor muito grande. E nesse livro se conseguiram reunir as ponências de Maria Montessori, de quando ela era mais jovem e estava mais ativa dentro da causa feminista. E hoje os vou a ler, não creio que vou terminar porque é muito grande, mas os vou a ler o primeiro capítulo desse livro, que se chama La Questão Feminina e o Conselho de Londres. Esse texto me parece ser que saiu em uma revista que se chama L'Italia Femminile em 1899. Maria Montessori tinha 29 anos. Era praticamente uma niña. E já verás que ela tinha aquela eloquência e aquela paixão em suas palavras que é tão característica dele quando lemos seus livros sobre seu método, não? Os vou a ler e quero que tomais isso como um regalo que hago a todas nosotras, nosotros, a todos, né? A todos os seres humanos que temos, porque creio que é de interesse de todos que tenhamos uma sociedade mais igualitária. Não, já é o momento, já passou do momento.
Pues vamos empezar. Se ha hablado en algún periódico del último Consejo Femenino en Londres que por sus proporciones y por la seriedad y multiplicidad de los temas tratados, podría ser comparado con los mejores congresos que el trabajo masculino ha ofrecido para admiración del mundo. Alrededor de 3.000 mujeres de todas las nacionalidades de Europa, de América, de Oceanía y de Asia se reunieron para llevar, junto a la elegancia de la moda y aspectos nacionales de vestuario indio, sudanés, japonés, chino, el relato de las condiciones civiles y morales y de la aportación de la mujer a sus respectivos países. Eran mujeres, en su mayor parte, cultas y bellas, con los ojos brillantes de inteligencia y de entusiasmo, y su historia decía que casi todas así habían dejado en casa una familia, marido y hijos, y en su patria las beneficiosas huellas de su actividad. Eran mujeres nuevas y estaban bien lejos de parecerse al modelo tan poco agradable de los hombres, completamente ignorantes de los principios feministas. Clasificaron con el nombre de tercer sexo, es decir, mujeres que lloran por su destino, despiadadamente críticas y malévolas hacia el hombre, inimigas de la familia y de la patria, solteras feas y neuróticas con el corazón estéril y envenenadas por la abstinencia forzada, mujeres que vão contra las propias leyes de la naturaleza con sus principios malsanos, como dice Serge, que no se digna a hablar de feminismo porque lo considera una fantasía y lo toma como un tema adecuado, en el mejor de los casos, para una conferencia humorística. Eran mujeres nuevas, en el sentido verdadero y admirable de la palabra, mujeres que trabajan por el progreso social, que contribuyen al bienestar universal, que se yerguen meta consciente y robusta de la humanidad, para ofrecer su obra a la otra mitad de la humanidad y unirse en pro del bienestar común. ¿Y cuál será la labor social de la mujer? Podrá hacer todo cuanto el hombre hace, pero transmitiéndonos esa nota especial de bondad maternal, que es su afectuosa protección hacia los débiles, a consuelo de toda miseria, a triunfo de la justicia y de la paz universal. Y mientras tanto pone en práctica un gran principio civil, la solidaridad, la organización. Hace tan solo 11 años surgió su grito en Washington: mujeres de todo el mundo, unidos, y se agitó para alcanzar este objetivo una bandera, que es casi un principio cristiano modificado según los tiempos: tratar al prójimo como que quisiera ser tratados. Hacer, es decir, trabajar, pero trabajar para el prójimo, es decir, para la sociedad. Y hacer el bien ajeno, con aquella pasión que pondríais a buscar vuestro propio bien, o sea, hacer aquello que queríais que os hicieran vosotras mismas. Y en verdad ya pasó el tiempo en el que la mujer era pasiva, en el que bastaba con que ella no hiciese el mal, en el que cada virtud suya implicaba una negación. Sé ignorante, no te ocupes de los asuntos públicos, no trabajes, no te responsabilices de los hijos, no te ocupes de la administración de tus bienes. Sé pasiva, aniquila tu voluntad en favor del marido. No vivas por otro más que por él, pero tampoco te esfuerces por comprenderlo. Pensa solo en no hacer el mal, siendo el mal no hacer aquello que le gusta al marido. La mujer se ha liberado de este abrumador negativismo y ha pasado a la movilización, a la acción. Trabaja, hace el bien. ¿Y qué podrá hacer la mujer que tiene un corazón tan refinado y sensible a las delicadezas del sentimiento? Por el bien global de la humanidad, ¿cuándo actuará de forma consciente y teniendo bien presente aquel áureo principio? ¿Qué hará? ¿Qué grandes trabajos podrá llevar a cabo? ¿Qué beneficios recibirá de ellos la sociedad en su conjunto? El porvenir lo dirá. Por ahora, desde hace 11 años, y con propaganda activa y constante, la mujer está siendo admirablemente organizada bajo esta inspiradora bandera. El objetivo no es hacer que un solo individuo logre grandes hitos. Las discusiones no se centran en las potencialidades del genio individual de la mujer. Aunque se diera el caso, no sería más que un episodio sin importancia de la gran epopeya. La meta es esta: unámonos todas por el bien universal.
que cada una de nosotras tenga la ambición de construir con su trabajo el bienestar común y tenga la esperanza de dejar un mundo mejor del que recibió al nacer. Hacer una pequeña pausa. A ver si alguien ha dicho algo. No, la gente entró y salió como siempre. Bueno, como já podéis ver nesses primeiros párrafos do capítulo 1, Maria Montessori não iba de rositas, não iba de rositas, não iba a ver, que ela dizia as coisas como elas são, não? Ela não tentava florear, não, era direta, não, era muito apaixonada, não? E ela aqui nos habla de discurso que todavia está vigente, não? De que as feministas são mulheres malas, são mulheres feias, são, como ela disse, mulheres que lloram por seu destino, despiadamente críticas e malévolas hacia el hombre, inimigas da família e da pátria. Todavia hoje se habla isso de las feministas, e coisas incluso piores, não? Pero se prestar também atenção em seu discurso, ela também disse que a mulher feminista tem que cuidar da família. E isso é algo que a mim me gusta muito, não? Porque há agora uma corrente dentro do feminismo que diz, bueno, não sei se é de agora, a lo mejor não é de agora, pero há uma corrente no feminismo que diz que a mulher não deve ter filhos, não deve, ou se tem filhos, pues que nada, que déjalo a responsabilidade de uma outra pessoa para não abandonar sua profissão, não abandonar seu trabalho e tal. E claro, e Maria Montessori ela não estava em favor desse tipo de pensamento, não? Ela nos disse que sim a la família. Então, seguimos. Por ahora, desde hace 11 anos e com propaganda ativa e constante, a mulher está sendo admirablemente organizada bajo esta inspiradora bandeira. O objetivo não é fazer que só indivíduo logre grandes hitos. As discussões não se centram nas potencialidades do reino individual da mulher. Aunque se diera el caso, não seria mais que episódio sem importância de la gran epopeia. La meta... não, já havia leído isso, perdona. La meta es esta: unámonos todas por el bien universal, que cada una de nosotras tenga la ambición de contribuir con su trabajo al bienestar común y tenga la esperanza de dejar un mundo mejor del que recibió nacer. No por esto se va contra la familia, como demuestra el credo que está detrás del áureo principio. Nosotras, mujeres, trabajadoras de todas las naciones, creemos sinceramente que la más alta cima de la humanidad se alcanzará con la unidad de pensamiento, con la empatía y persiguiendo un único propósito. Estamos convencidas, además, de que um movimento organizado de mulheres velará melhor por el bem da família e do Estado e ajudará a que el áureo princípio cale en la sociedade, em suas costumbres e em suas leis. Portanto, as mulheres trabalhadoras consideram por su próprio Portanto, as mulheres trabalhadoras consideram que sua união por el bem universal conservará melhor a família. De hecho, quando a mulher haga bem, mostrará ao homem uma inteligência culta e capaz de compreendê-lo, um coração disposto a segui-lo em suas paixões sociais e políticas, ou com o trabalho, lhe ajudará a manter as comodidades da família, quando, graças a seu espírito iluminado, sepa cuidar bem do desenvolvimento físico de seus filhos e de seu desenvolvimento moral. Então, esta mulher será a la vez amante exclusiva de seu marido, sua companheira de trabalho e a madre consciente de seus filhos. Esta mulher contribuirá a conservar melhor o altíssimo valor da família. Porque se dia a família, tal e como está hoje constituída, tivesse que transformar-se através de uma lenta evolução, e se estivesse hoje basada em algum erro que a consciência ilustrada tivesse que abatir, isto sucederia inevitavelmente sem que a atual trabalhadora tivesse que preocupar-se por ele. Isto quer melhorar aquilo que já existe,
quer dar vida àquilo que languidece, quer atesorá-lo todo, pois el hacer es em si uma força. Analisar as sociedades familiares. Vemos que as mulheres frívolas, ineptas e degeneradas contribuem com sua atitude a debilitar as famílias a las que pertenecem e a las que empurram hacia uma insana anarquia, pese a que eles não hablem explicitamente em sua contra. E se, mientras a sociedade progressa, a mulher permanece imóvel em um estado de inércia e de negativismo, esta será a classe de mulher que provocará a verdadeira destruição da família. Mientras que a outra, a mulher trabalhadora, que sigue o movimento general de progresso, leva em si a saúde e a força e poderá contribuir à evolução da família, nunca a sua destruição, e sua figura alcançará um grado sempre maior na dignidade feminina e materna, hasta convertir-se em uma verdadeira senhora e reina de sua própria família. ¿Ves? Em nenhum momento ela disse que a mulher tem que abandonar a seus filhos, abandonar a família, não exercer como madre, em nenhum momento. É todo ao revés. Ela disse que sim, que há que exercer. O princípio general do feminismo que brilhava no Conselho de Londres não era, pois, contrário a nenhuma lei social ou divina, só tendia a levar estas leis da teoria à prática com um fim universalmente benéfico. Marcava o despertar majestuoso de uma vida nova e fecunda, de la que os ricos de nossos filhos recabarão um dulce e duradouro bem-estar. Que objetivo prático tinha a imponente reunião de Londres? Talvez é de incitar ao trabalho as mulheres que agora se ocupam solo de la casa e de los hijos. E su mensaje estava acaso concebido para propagar-se entre as famílias e assim alejar a la jovem madre, ama de casa, de seu hogar, para obrigá-la a ocupar-se de trabalhos e questões sociais? Não exatamente. O objetivo do movimento feminino promovido por el Conselho é organizar as atividades femininas já existentes em todo o mundo. Atividades impulsadas em grande parte por atividade econômica, que cria obreiras, educadoras, profissionais, pero também por el progresso da sociedade, que, ao multiplicar os meios de cultivo e os novos e assombrosos descobrimentos, anima também o interesse e o entusiasmo, em el ânimo feminino e lo empurra hacia a atividade. Sin embargo, mais allá de qualquer propaganda feminista, há que dizer que este novo tipo de mulher, que ha entrado inexorablemente no mundo do trabalho e cuya aportação é cada vez mais importante, tanto no âmbito econômico como no social, pode descolocar alguns. As leis e as costumbres não estão preparadas todavia para este cambio, lo que cria uma série de vítimas, de oprimidas e de incompreendidas. A mulher obreira está mal pagada, e aunque leve a casa a mitad, ou a menudo todo, el pan de la família, sigue sendo uma vítima muda de la brutalidade do marido, como quando ele a mantenia. La maestra que tem casi um terço da educação infantil em suas manos é considerada inferior ao maestro. Não tem possibilidade de promoção. E as reformas dirigidas à melhora da classe docente se olvidam de ele com frequência. La telegrafista, hoje em dia já não existem as telegrafistas, por culpa de prejuízo de que a mulher não sabe guardar um secreto, todavia estava condenada em algum país, como ele estava hasta há uns meses em el nuestro, a escorrer entre família sem pão ou pão sem família. La médica e la abogada encontram no prejuízo social ou em las leis um impedimento para levar a cabo com êxito sua luta por la subsistência. Estes desequilíbrios, que estão na base de todo o gran movimento, se vão equilibrando segundo o nível de desenvolvimento social de las diferentes nações. Pero, mientras tanto, este desequilíbrio ha causado e sigue causando outra série de vítimas. É decir, as vítimas do homem, que vê uma presa fácil na mulher ausente por primeira vez do mundo familiar, já que esta, inadaptada e a menudo necessitada, tem em si a la vez toda a nobleza de ânimo
y todas las debilidades que la hacen caer fácilmente en los lazos de la seducción. Por outro lado, a ciência parece destruir a fé religiosa que servia de apoio. De mesmo modo, é trabalho mal pagado e a ineficácia, quando não a ausência de leis específicas, destruem a fé civil, que suponia uma esperança de bem-estar material. Nada, nenhuma proteção, e assim nasce o desalento, é caos, e grita de dolor é trabalho feminino, desunido e debilitado. Como podeis ver, não hemos evolucionado muito. E todas essas palavras podem ser aplicadas perfeitamente para 2023. Ela está falando de 1899. De aí que seja necessário organizar-se, uma necessidade felizmente intuída há 11 anos por algumas valerosas mulheres americanas e inglesas, que, reunidas no Conselho de Washington, decidiram fundar uma sociedade mundial que agrupara todas as mulheres trabalhadoras, facilitar o estudo das condições da mulher em los diferentes países e impulsara, mediante o apoio recíproco e o exemplo, o inevitável avance de este movimento social, mulheres do mundo inteiro e de qualquer condição, unidos em uma solidariedade fraternal, para que a mulher seja protegida e ayudada por la mulher. Primeiro, associaos segundo vuestro grêmio, em vuestros respectivos países, obreiras com obreiras, maestras com maestras, autônomas com autônomas, damas com damas, e que vuestras sociedades sejam livres, independentes, ser capazes de exponer cada uma vuestras necessidades, nas injustiças que os oprimem, nas melhoras que habéis logrado. Se tenéis partido, uma ideia política, cultivá-la em plena liberdade, pero guardá-la para vosotras, em vuestro seno, como uma força própria, aislada, que não salga de vuestro restringido ambiente. Depois, organizaos em vuestro país, se que importe a la classe social de cada uma de vosotras, e formar um comitê nacional. Levar a ele vuestros estudos, vuestro lamento, vuestro requerimento, pero nunca a ideia política que abraçais, seais socialistas ou monárquicas, laicas ou crentes, vuestra ideia não conta. São pequeneces partidistas que não interessam na humanidade. Esta tem um solo partido imponente, majestuoso, el bem-estar e a paz universal, el progresso absoluto, que poderá alcançar-se só quando toda a humanidade seja consciente de seus verdadeiros direitos e de seus próprios deveres e trabalhe unida por el bem universal. Madre mía, lo que disse Maria Montessori aqui. Que temos que deixar de lado nossas convicções políticas. Não importa se a outra mulher é um partido que não tem nada a ver com o tuyo. Não, a causa dessa mulher também é a tua. E tenéis que unir. É isso que ela nos está dizendo. Mira que isso é muito forte. Os comitês nacionais deverão reunir-se de vez em quando em congresso ou no próprio país, e aqui obrará o áureo princípio, mas que no interesse casta prevalecerá a ajuda recíproca. La una tenderá la mano a la outra, de la obrera a la gran dama, e una tratará a la outra como quisiera ella ser tratada. Isso eu não consigo imaginar. Não, como imagina que mulheres de 2023, de partidos distintos, de visões ideológicas distintas, de condições sociais distintas, se uniram para serem tratadas como todas queremos ser tratadas. O trabalho de la gran dama estará entre os mais ativos e beneficiosos, se deseja permanecer tendida entre os cojines de plumas de los ócios insanos que salga de la sociedade, donde puedan entrar solo las trabajadoras. Pero, si quiere trabajar, que su labor no tenga limitaciones ni fronteras.
no só ajudará as companheiras menos influentes que ela a la hora de organizar-se, sino que em suas manos e naquelas de las mulheres que formam parte da aristocracia intelectual estará, sobretudo, o triunfo político da questão feminina. Em ella se cairá o trabalho de conquistar os privilégios políticos e industriais que as diferentes sociedades humanas, que as diferentes sociedades políticas clamam em nome da justiça e da humanidade. E também nelas deverão pensar em aquelas mulheres que não podem organizar-se, nem portanto ser admitidas na sociedade, pero que também necessitam misericórdia e ajuda, as mulheres de los prostíbulos e de las cárceles. Deverá, em definitiva, poner em marcha uma encomiável tarefa de regeneração e de profilaxis social. É verdade, não? Nadie pensa em las mulheres que estão nas cárceles, nadie pensa em las prostitutas também, mas especialmente nas mulheres que estão nas cárceles, eu creio. Estas são as mais olvidadas. Todas as sociedades nacionais deverão, además, relacionar-se entre elas, ajudar-se, aconselhar-se reciprocamente, e se reunirão cada 5 anos em um conselho internacional para comparar as diferentes classes sociais, reagrupar os diversos tipos de intelectuais de todo o mundo e fazer público o trabalho levado a cabo e as vitórias conseguidas em cada um dos países. Então, esta é a proposta de Maria Montessori para o feminismo. Todo isto passou no Conselho de Londres, que se cerrou no passado julho e que foi a reunião quincenal do Conselho Internacional de las Mulheres. Na história de trabalho realizado por las mulheres anglo-sajonas nestes últimos anos é, em verdade, o mais maravilhoso que pode oferecer a sana atividade feminina. A exaustiva organização de los comitês nacionais é, de hecho, uma colossal obra de engenho e de paciência, que a menudo requer anos de trabalho. Destacarei em particular a labor de las canadienses, organizadas com um tato singular por sua virreina Lady Aberdeen. Não sei quem é Lady Aberdeen. Presidenta do Conselho de Londres, disse. Como é sabido, em Canadá se falam 2 línguas, francês e inglês, e a nação está dividida e subdividida em províncias, que estão encerradas em si mesmas, atentas a seus interesses particulares. As mulheres que falam francês não simpatizam com as outras, e, además, uma cordilheira las separa geograficamente. Os interesses provinciais absorvem quase todas as atividades intelectuais, e, sin embargo, a condessa de Aberdeen ha sabido levar a cabo uma maravilhosa labor de coesão. Com seu poder, quase de soberana, ha conquistado imediatamente para as canadenses novos direitos industriais e políticos. Para a organização do Comitê Alemão, aqui eu vou saltar, vale, se não, a ver, es que é muito grande o capítulo. Mulheres italianas, em el triunfal caminho que conduz hacia a organização mundial, que papel queremos desarrollar? Miles e miles de nosotras trabajamos em nosso país. A indústria, o comércio, a educação do pueblo se sostiene em buena medida graças ao trabalho de las mulheres. De maneira que se mañana as mulheres trabalhadoras se hacen de suas ocupações, todo o país se ressentiria de los inconvenientes de tal decisão. As leis que se ditam para proteger e para dar novos direitos a essas trabalhadoras, que contribuem ao bem-estar comum, são quase nulas, e em todo caso resultam insuficientes e deixam lagunas que resultam em grandes dolores e em graves misérias. Proteger o trabalho da mulher, sua dignidade, merece um estudo profundo. Passar cerca de los grandes problemas sociais, sem detener-se, isso é algo contrário à sociedade e à civilização. A experiência demonstra que nos países mais avançados e ricos, em los que o bem-estar de las classes trabalhadoras
tanto intelectuales como manuales, es mayor. Los frutos del trabajo son también más abundantes y mejores. Cuando a estas consideraciones se refiere a la mujer, a esas ventajas se añade la de una conveniente moralidad, que se difunde por todo el país, que conlleva la aparición de una generación de niños más fuertes y prometedores. ¿Qué podemos hacer nosotras las mujeres para participar de manera eficaz en la mejora de nuestro país? El ejemplo triunfal que nos enseñan nuestras otras sociedades nos indica la vía justa que debemos tomar. Unámonos, organicémonos entre nosotras, formemos parte dessa solidariedade mundial e dirijámonos juntas hacia um único objetivo. Conseguiremos assim a força necessária, a guia e a inspiração, que nos ajudarão a resolver as questões que atañem ao sacrosanto direito de humanidade. E para organizarmos, persigamos o que é justo, trabajamos e tratamos ao prójimo como quisiéramos ser tratadas. Tenemos como ideal não só o nosso aperfeiçoamento, sino também el de los demás. Bueno, eu vou encerrar por aqui a leitura. A quem está interessado em adquirir o livro, é este, Por la causa de las mujeres, de María Montessori. Creo que só existe em Espanha, pero não estou segura. A editorial se chama Alta Marea, ¿vale? Não é a editorial de los libros de AMI. Está aqui. Editorial Alta Marea. E, bueno, é uma leitura que vale a pena. Se a ti te interessa saber sobre a história de María Montessori, sobre seus princípios, sua juventude, su trabajo junto con la causa feminista, yo creo que te va a gustar mucho. Y en ese 8 de marzo, pues que quedemos con esta reflexión que ella nos trae, ¿no? Que nos debemos unir, que debemos realizar un trabajo común sin pensar en quiénes somos, ¿no? Da igual si somos ricas, somos pobres, se temos religião, se não temos religião, se somos de esquerda, de direita, isso é um pouco difícil, pero se somos deste país, se somos de outro país, se somos de culturas distintas, se somos jovens ou não, o que importa é que todas temos um poder e todas queremos o mesmo, então deveremos lutar juntas. E recordar que essa luta não é só nossa, é também de nossos filhos. Vale, que tenhais um bom dia e que nossa situação melhore, não? Melhorou muito em comparação a ciclos passados, todavia há muito por fazer e que logremos. Vale, um abraço.